Bom, agora que você acabou de estudar as distinções entre competência absoluta e competência relativa, vamos começar a trabalhar, dentre as competências relativas, a competência territorial. Nas provas, principalmente da FCC, é extremamente cobrado dos artigos 94 ao artigo 102. Ao artigo 94 ao artigo 100 do CPC. Nesses artigos aqui eu vou precisar fazer como a gente faz normalmente o Tô Ligado, ir trabalhando de artigo em artigo e pegando o grifo em cada um dos dispositivos. Abra novamente aí seu Vademecum, abra seu Código de Processo Civil, já no artigo 94, e vamos estabelecer a competência territorial, ok? Abra a tela. Competência territorial, a do domicílio do réu. Veja o que está no artigo 94 do CPC. Olhe para mim, olhe para mim. Senhores, artigo 94 do CPC, competência geral, que é a competência, o foro do domicílio do réu. Em que tipo de ação você deverá optar pelo foro do domicílio do réu? Lembre, matéria, pessoa, função é competência absoluta. Depois que você fixa a competência em razão da matéria, justiça comum estadual, ok? Comum, aí em razão da pessoa não tem ente federal, aí vai para o juiz de direito. E em relação à função, vai ficar no juiz de primeiro grau. Beleza, já estabeleci que, por exemplo, vai correr no Tribunal de Justiça da Paraíba, no juiz de direito de primeiro grau. Aonde? João Pessoa, Campina Grande. Então, eu preciso que você diga quem será o juiz de primeiro grau, ou melhor dizendo, em qual local deverá ser proposta esta ação. Volta para a tela. Artigo 94. A ação fundada em direito pessoal e a ação fundada em direito real sobre bens móveis, já pare para grifar. A ação fundada em direito pessoal e a ação fundada em direito real, mas sobre bens móveis. Porque você sabe que quando for sobre bens imóveis, vai ser outra regra, que é a regra do artigo 95. Aqui ela está falando de bens móveis. Beleza, vamos lá. Então, nas ações fundadas em direito pessoal e na ação fundada em direito real sobre bens móveis, serão propostas em regra no foro do domicílio do réu. No foro do domicílio do réu. Senhores, o réu mora em João Pessoa. Se o réu mora em João Pessoa, a ação deverá ser proposta onde? Se versar sobre direito pessoal, que são os direitos obrigacionais, ou se versar sobre direitos reais sobre bens móveis em João Pessoa. Mozart, mas a ação foi proposta em Campina Grande, então não foi proposta no foro do domicílio do réu. O que acontece com essa ação? O juiz de direito de Campina Grande, no caso de uma ação, por exemplo, de discussão de contrato, ele é competente em razão da matéria? Porque não é trabalhista, não é eleitoral, não é militar. Então é da justiça comum. Ele é competente em razão da pessoa? Porque não tem ente federal envolvido. Ele é competente em razão da função? Porque essa competência é do juiz de primeiro grau. Mas ele seria incompetente em razão do local, em razão do foro. Esta incompetência é relativa. Lembrando, pode ser averiguada de ofício, incompetência relativa. Não pode, tem exceção. O contrato de adesão, com cláusula de abusividade, cláusula abusiva dentro do contrato, mas tirando essa exceção, a única hipótese de você reconhecer de ofício a incompetência relativa era essa, mas não sendo essa, quem deverá reclamar é o réu. Lembra aí, exclusivamente o réu, através de exceção de incompetência ou exceção declinatória de foro, lembrando que são sinônimos. Beleza, vamos lá, entendi. Essa pergunta que eu vou fazer agora caiu recentemente no Tribunal Regional Eleitoral aqui de Pernambuco e também no Tribunal Regional do Trabalho, e também no... Bom, essa pergunta que eu vou fazer agora para você é justamente envolvendo a competência territorial. Por quê? Porque recentemente caiu em duas provas da FCC, ainda esse ano, um TRT e um TRE, ok? Volta lá para a tela cheia. Olha a pergunta.
Se a ação fundada em direito pessoal e a ação fundada em direito real sobre bens móveis deverão ser propostas no foro do domicílio do réu, imagine que o réu tenha mais de um domicílio. Imagine que o réu more no estrangeiro. Imagine que o réu, morando no estrangeiro, possui bens no Brasil. Como é que funciona isso aqui? É nessa hora que você precisa saber os parágrafos. De novo. Hã? Beleza. Qual é a pergunta? A pergunta é, se a ação fundada em direito pessoal e a ação fundada em direito real sobre bens móveis deverão ser propostas no foro do domicílio do réu, Mozart, se o réu tiver mais de um domicílio, ou se o réu tiver em local incerto ou desconhecido, imagina, Mozart, se o réu mora no estrangeiro. Onde é que essa ação deveria ser proposta? É justamente aí que entra a importância desses parágrafos e, por conta disso, a FCC recentemente vem perguntando com frequência. Vamos decorar. Primeira hipótese do parágrafo 1º. Se o réu tiver mais de um domicílio, o réu deverá ser demandado no foro de qualquer um deles. Primeira hipótese, possuindo mais de um domicílio, em qualquer um deles. Segunda hipótese, sendo incerto ou desconhecido o domicílio do réu, você não sabe onde o cara está, ele será demandado onde for encontrado ou no foro do domicílio do autor. Então veja, competência territorial concorrente aqui. Ele está abrindo mais de uma possibilidade. Veja que no parágrafo 1º, ele diz, se eu não sei, se o réu tem mais de um domicílio, então pode ser em qualquer um deles. Mas se eu não sei onde o réu está, onde ele foi encontrado, qual é o domicílio do réu, onde ele foi encontrado, ou no foro do domicílio do autor, né? Porque se eu não sei onde ele está, eu não vou encontrá-lo, né? Mas veja, sendo incerto ou desconhecido o domicílio do réu, ele será demandado onde foi encontrado ou no foro do domicílio do autor. Terceira hipótese, quando o réu não tiver domicílio nem residência no Brasil, a ação será proposta no foro do domicílio do autor. A terceira hipótese é se o réu está morando no estrangeiro, ele não tem residência no Brasil, a ação será proposta no foro do domicílio do autor. Se o autor, se este também residir fora do Brasil, a ação será proposta em qualquer foro. Novamente, você tem mais duas situações previstas no parágrafo 3º. Por isso que a FCC cobra tanto. E parágrafo 4º, havendo dois ou mais réus com diferentes domicílios, serão demandados no foro de qualquer um deles, à escolha do autor. Recapitule comigo devagarzinho. Primeira hipótese. Numa ação de direito real sobre bens móveis ou direito pessoal, a ação tem que ser proposta onde? Foro do domicílio do réu. Massa. Ô Mozart, e se o réu tiver mais de um domicílio? Em qualquer um deles. Ok? Mozart, mas se eu não souber onde o réu se encontra? Aí você propõe onde? Onde ele foi encontrado. Mozart, ele não foi encontrado? No foro do domicílio do autor. Ok? Mozart, e se o réu morar no estrangeiro? No foro do domicílio do autor. Ô Mozart, e se o autor também morar no estrangeiro? Em qualquer foro. E última hipótese, havendo mais de um réu com mais de um domicílio, em qualquer um desses domicílios. Senhores, dificuldade nenhuma, artigo 94 superado. Qual é o cuidado que você vai ter entre o 94 e o 95? Abre de novo a tela. Artigo 95 do CPC. O artigo 95 do CPC